A gente continua em Brasília agora. O presidente Lula sinaliza, depois de encontro com ministros do STF, que a sucessão de Luiz Roberto Barroso deve ser feita com calma, sem atropelos. Janaína Camelo chegando agora aqui com os detalhes, mas será que nos bastidores esse processo tá lento, hein, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago. Nos bastidores parece que não, viu? O presidente Lula continua ali com a mesma ideia dele, no topo da lista dele, sim, de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas ele quer fazer esse anúncio, Thiago, não agora, não enquanto o ministro Luiz Roberto Barroso continuar oficialmente como ministro do STF, porque oficialmente ele se mantém como ministro até sexta-feira, até depois de amanhã. Aí sábado, sim, vaga a cadeira que ele está ocupando no Supremo Tribunal Federal e aí sim o presidente Lula vai se sentir confortável para fazer esse anúncio do que ele já tem decidido aí, né? Tanto que o presidente disse que assim que ele voltasse aqui para o Brasil da viagem à Itália, que ele estava até pouco tempo na Itália, ele ia discutir ali com as pessoas mais próximas, os aliados, e aí decidir fazer esse anúncio da indicação ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que hoje, Thiago, o presidente Lula já assinou, inclusive, a aposentadoria, viu? No ministro Luiz Roberto Barroso. O decreto com essa aposentadoria já foi publicado também no Diário Oficial da União, numa edição extra de hoje. Até o fim da semana também, o presidente Lula quer se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque Davi Alcolumbre tem feito uma campanha até bem explícita pelo senador Rodrigo Pacheco para essa vaga, né? Então o presidente também pretende ter essa reunião com o Davi Alcolumbre, inclusive a nossa repórter especialista de Congresso, Vitória Abel, já disse que até o momento não tem nenhuma previsão nem para amanhã de uma reunião com Lula e Davi Alcolumbre. Mas de qualquer forma o presidente quer sim ter essa reunião até para tratar sobre IOF. Bom, enfim, esse jantar de ontem, Thiago, foi de última hora, foi convocado não, né, pedido ali pelo presidente Lula bem de última hora. Ele convidou ali, quem participou foram apenas alguns ministros do STF, obviamente, não foram todos, aqueles mais próximos que foram indicados pelo presidente Lula e, em parte ali, que apoiam também o nome de Rodrigo Pacheco, viu? Como, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, porque recentemente, só lembrando, o ministro Gilmar Mendes já disse publicamente que o nome de Rodrigo Pacheco seria um nome forte para o STF, porque o Supremo, segundo ele, precisa ali de nomes fortes na sua composição, isso até olhando futuramente, porque a questão, Thiago, é com relação à próxima legislatura no Senado Federal, que promete ter a direita ali em peso no Senado, então já prevendo possíveis ali interferências, tentativas de interferências por parte do Senado Federal no STF. Rodrigo Pacheco, por conta de ele possuir um bom trânsito político, poderia ajudar nessa questão toda, né, em relação a Jorge Messias, que é mais ligado ali ao PT, é muito leal ao presidente Lula, mas é muito ligado apenas aos partidos mais de base, não seria tão útil neste caso como por exemplo, Rodrigo Pacheco, ao ter defendido uma ala ali dos ministros do STF. Mas fato, Thiago, que o presidente Lula, ele já disse, inclusive nessa entrevista na Itália, ele disse o seguinte, que ele fez críticas àqueles que, segundo ele, querem decidir pelo governo, que essa tarefa de indicação ao ministro, a uma vaga no STF, é eminentemente do presidente da República. Então, a expectativa para a gente já conhecer esse nome até o fim dessa semana, no mais tardar no iniciozinho da semana que vem, viu, Thiago? É isso, Janaína Camelo, então, com os bastidores aparentemente mais agitados do que o anúncio público, mas a expectativa é de talvez esse anúncio seja feito ainda nessa semana, só o tempo vai dizer, como a gente destaca. Janaína, bom trabalho para você, quero chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, e só dar uma informação que o Supremo confirmou que o ministro Luiz Roberto Barroso teve um mal-estar hoje e chegou a ser internado em Brasília. Ele, lembrando que anunciou na semana passada a decisão de deixar o Supremo, mas ele ainda está internado em um hospital de Brasília. Segundo as informações, ele sentiu uma indisposição, foi ao hospital para fazer exames. De qualquer forma, Dora, você concorda que os bastidores estão mais agitados? Já tem jornal cravando que é o Jorge Messias, que vai ser o substituto, o sucessor de Luiz Roberto Barroso, mas tem que esperar, não é, Dora?
O ministro Barroso foi uma queda de pressão, mas aí precisa se investigar, né? Porque da onde vem essa queda de pressão? Pois bem, é isso, o Tiago, eu estava olhando aqui, porque estava justamente conferindo, é como você diz, já tem jornal já cravando que é o Jorge Messias, a despeito da pressão do Congresso, do Senado, especialmente pelo senador Rodrigo Pacheco, e de movimento da sociedade pela indicação de uma mulher, né? Porque, como eu tenho falado aqui, o critério do notório saber não está sendo posto na mesa, né, das especulações, pelo menos. E o presidente Lula surpreenderia favoravelmente se indicasse uma mulher com notório saber jurídico, que eu tenho certeza que existem várias. Mas é isso mesmo, o que corre é que realmente o Jorge Messias, que não é uma pessoa considerada, assim, digamos, de um preparo semelhante a outros ministros, estou procurando aqui as palavras, tá? Semelhante a outros ministros do Supremo, não é considerado dentro do Supremo Tribunal Federal, mas uma vez indicado e ser aprovado pelo Senado, bom, aí o Jorge Messias compõe a corte e pronto, o rito está cumprido. Agora, a questão, né, além dessa questão de critério, é as sabatinas do Senado, né? Toda vez a gente fala isso, mas é preciso repetir. As sabatinas são absolutamente ou vazias, rasas, ou às vezes até desrespeitosas, e na atual conjuntura tenho até um pouco de receio dessa questão do desrespeito, embora o Senado tenha um pouco mais de observação com a cortesia do que a Câmara, mas elas não aprofundam, né, essa questão da capacidade profissional, histórico, jurídico do candidato ou da candidata. Mas vamos ver se o presidente Lula vai seguir o que está sendo dito ou se, de repente, vai surpreender. Eu sempre gosto de deixar no ar, porque essas coisas, decisões que não dependem da gente, é difícil apostar. Ô Kobayashi, a gente fala muito das indicações de ministros ao Supremo. Agora, como que a corte se prepara para receber um novo integrante? Porque, diante desses nomes que são especulados, né, muitos talvez tenham relação com o Jorge Messias ou não tem, ou outros que estão sendo cotados. O senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, tem os dois lados, claro, dessa história. Tem os dois lados dessa história. Em tese, teoricamente, Tiago, a corte deveria apenas aguardar a indicação do presidente, a sabatina do Senado e a recepção do que vier a ser o novo ministro. Mas já há alguns anos, isso já não é bem assim. Os próprios ministros que já têm cadeira fazem campanha abertamente, publicamente, por alguns nomes. Não só para essa vaga que vai se abrir do ministro Luiz Roberto Barroso, mas para muitos outros tribunais, para o STJ, para tribunais de justiça em indicações de quinto constitucional, para tribunais eleitorais, enfim, isso tem se naturalizado, infelizmente. Não deveria ser assim, esse tipo de criação de dívida, né, esse tipo de pressão, inclusive. Alguns tribunais têm até adotado votação secreta em algumas listas dessas, como de quinto constitucional, por exemplo, para evitar esse tipo de pressão externa e pressão superior, no caso, pressão do próprio Supremo Tribunal Federal. No caso específico da vaga que vai se abrir, eu não cravaria tão facilmente assim a indicação de Jorge Messias, porque há pedidos de peso vindos do Supremo Tribunal Federal em um momento importante, né, logo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que podem pesar na indicação do novo nome do senador Rodrigo Pacheco. Não só por isso, o pedido do presidente do Congresso, também do Senado Federal, o fato do Rodrigo Pacheco ser de um partido que pode interessar ao presidente nas eleições do ano que vem, apesar do próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, dizer que vai estar na oposição, mas sempre tem ali alguma ala que fica com o próprio presidente, em especial em se tratando de um partido de centro. E aí qual é a grande questão que o presidente Lula vai ter que resolver? Vai criar dívida com um ministro da Suprema Corte, sendo o Jorge Messias, se ele for o indicado, para ter essa dívida de gratidão, ou vai criar dívida de gratidão com mais de um ministro? Matematicamente parece fazer sentido criar dívida de gratidão com outros ministros, tantos também aqueles que pedem pela indicação de Rodrigo Pacheco.
que no currículo tem, inclusive, mais respaldo até do que o próprio Jorge Messias para ocupar a cadeira. Foi conselheiro federal da OAB, advogado criminalista dos mais renomados, atuou, inclusive, no processo do Mensalão, ação penal 470, é relator, inclusive, da mudança do Código Civil no Congresso Nacional, foi ele quem escolheu ali a comissão de juristas, muito bem relacionado no mundo jurídico e pode surpreender sendo indicado pelo presidente da República para ocupar a vaga no STF.